Oiê, vamos falar de trabalho na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar um pouco mais com a questão de trabalho aqui na Bélgica, eu vou contar para vocês então as diferenças que a gente vai ter entre alguns diferentes tipos de contrato de trabalho aqui na Bélgica. Então é uma forma de você poder se garantir, no sentido de você saber seus direitos, do que você pode procurar de trabalho aqui e até mesmo de você ficar atento caso tente te passar a perna. O que eu quero dizer é que não é que toda vez acontece de que alguém vai tentar te contratar e vai pelo lado negativo de tentar te enganar, mas pode ser sim que tenham essas coisas. Então aqui eu quero te contar a respeito do que a gente tem dos contratos de trabalho na Bélgica. Eu vou falar mais uma vez o que eu já falei em vários vídeos a respeito de trabalho aqui na Bélgica, que não vale nem um pouco a pena você trabalhar no que a gente vai dizer da forma ilegal. Então de você receber o dinheiro por fora e você não ter os seus direitos. Então não tem essa coisa de você vir pra cá, arranjar um trabalho no mercado negro e você receber no sentido de que você tem o dinheiro. Eu não acho que isso vale a pena. Então aqui eu vou falar das formas do que a gente tem de contrato de trabalho, de algumas bem famosas e algumas que até são meio confusas. O primeiro deles vai ser o Student Job, que vai ser o trabalho de aluno. Então é mais ou menos o que a gente tem no nosso sentido de estágio. Então as pessoas que estão mais ou menos chegando ao final do seu ensino médio, já com seus 16 anos, e também da universidade, possuem a possibilidade de terem o Student Job. O que acontece é que é limitado esse número de tempo que se pode se trabalhar. Então não vai ser com que você possa trabalhar todos os dias e também que você também tem uma limite de você poder conseguir conciliar seus estudos com o seu trabalho. Mas você vai ter também uma taxa do que você vai ter mais ou menos de você poder trabalhar entre 1 ou 2 dias. Durante as férias, como por exemplo, você também tem férias escolares no inverno, no verão, no outono e na primavera, você pode sim trabalhar mais tempo. Então é muito comum que muitas pessoas utilizem as próprias férias para poder angariar um dinheiro para que quando chegar no inverno, que não vão estar mais trabalhando, possam ter um dinheiro para poder gastar ou até mesmo levar para poder pagar o aluguel nos próximos meses. É mais ou menos uma estratégia de que você tem a cada 3 meses de você poder juntar um dinheiro para os próximos 3 meses, você gastar e depois você trabalha nas próximas férias. O outro é um queridinho de pessoas que já estão meio estabelecidas aqui na Bélgica, que é o trabalho de flexi. O que acontece é que você precisa ter um trabalho de período integral de 38 horas e que você já tenha trabalhado pelo menos 9 meses. O que vai acontecer é que você não paga imposto por esse tipo de trabalho, mas assim como eu falei para você, você já está estabelecido aqui, trabalhando em um período que você já tem já o seu contrato de tempo integral e que inclusive você trabalhou por 9 meses. A partir daí, você trabalha nesse outro tipo de serviço ao qual você não paga imposto. É mais ou menos parecido com o que você tem quando você tem o seu período, o emprego de período integral, que você está trabalhando por hora extra. Então, esse é um tipo de serviço muito interessante para quem já está estabelecido aqui, mas não é fácil de você conseguir arranjar para qualquer setor. Você tem que geralmente restaurante é um local que apresenta muitas ofertas de você trabalhar como flexi, lojas de vendas e inclusive também alguns outros serviços. Não são todos os serviços que você pode trabalhar como flexi. O outro tipo de trabalho que podemos ter também aqui na Bélgica é o trabalho de extra. O que você vai ter nesse sentido é que quando você vai ter a diferença entre o part-time, que é o período parcial, e o extra, é que o extra ele não necessariamente tem com que você tenha uma marcação de tempo do que você vai trabalhar. É como se fosse mais ou menos a ideia do que você tem do flexi, mas você não tem o compromisso de você dizer para a pessoa que ela tem um contrato até o final do ano. É como se fosse você arranjar um bico. Então é um trabalho que inclusive para os empregadores é um pouquinho mais caro, que geralmente muitas pessoas não procuram ou até mesmo não vale tanto a pena, porque a procura que existe muito mais aqui na Bélgica é quando você tem ou de flexi ou de alunos, porque você paga menos imposto para você poder pagar dessas pessoas, e aí é muito comum que aqui na Bélgica eles tentem sempre ir para poder contratar pessoas que são mais baratas. Então, em vez de contratar uma pessoa de período integral, eles contratam 3 alunos, ou em vez de eles contratarem uma pessoa que faz pós-doc, eles contratam 2 alunos de doutorado ou 4 de mestrado. É uma coisa meio comum aqui da Bélgica. Agora, o part-time vai ser o que a gente tem do trabalho de período parcial. Nesse sentido, a vantagem que você vai ter é que você tem sim uma marcação de quanto tempo você vai trabalhar, que geralmente é no seu período de 1 a 3 meses. O que pode acontecer é que você sim pode ser chamado para você poder ter esse contrato renovado mais 2 vezes, mas aqui geralmente o part-time ele não é tão vantajoso no sentido que você ainda paga imposto e você também não tem todas as vantagens que você teria de um trabalho de período integral que não tem um tempo determinado. Mas você tem sim a possibilidade de você ter um trabalho que já tem o seu pagamento de impostos e aí depois você tem um outro contrato que seria de trabalho parcial. Então não é também um contrato
contrato tão procurado, mas é também um contrato possível aqui na Bélgica. E por fim, o queridinho de todos, que vai ser o contrato full-time, que é o contrato de período integral. Aqui na Bélgica você tem as 38 horas semanais ou 36 horas semanais, que aí vai acontecer de duas formas diferentes. Ou você tem as suas 38 horas trabalhadas no sentido de que você pode ter um contrato de período determinado, ou seja, você tem o contrato de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, que aí ele é renovado mais 2 vezes. Então, por exemplo, é muito comum que muitos estabelecimentos façam o quê? Contratem uma pessoa, dão esse contrato e aí trabalham com essa pessoa por 9 meses. Depois do 9º mês, dão um contrato de período indeterminado. O contrato de período indeterminado significa que a pessoa ela tem todos os direitos, que ela não pode ser demitida ou que o contrato não termina com ela e que inclusive também tem as vantagens, como por exemplo eu falei também de você poder trabalhar como flexi, que inclusive quando você pede empréstimo no banco ou que você vai comprar um carro ou você também vai alugar uma casa, quando eles acessam as suas informações no It's Me ou também as informações bancárias, eles vão ver que você tem sim um contrato de período integral. Então a vantagem de você ter isso é que muitas vezes quando você precisa de alguma ajuda financeira, você pode ter uma vantagem maior porque você não tem um período de tempo que você vai trabalhar aqui. Como por exemplo já aconteceu comigo, de que uma pessoa não queria alugar a casa para nós porque o contrato de minha esposa não era de 4 anos, mas era de 3 anos. Então isso pode acontecer, uma coisa bem chata. Mas agora que eu possuo um contrato de período indeterminado, não tem mais esse impedimento, porque a gente tem essa vantagem de que a gente tem um estabelecimento de uma renda que vem todo mês. E uma outra coisa muito boa é que se você não trabalha essas 38 horas, digamos que você trabalhou 36 horas todo mês porque, não sei, aconteceu alguma coisa, o seu contratador tem que ainda assim pagar para você essas outras 2 horas que não foram trabalhadas cada uma das semanas. Então é uma vantagem porque você nunca é pago a menos do que você tem nas suas horas. Você sempre paga, ou se não, o mesmo tanto, ou se você passou das 38 horas, você começa a receber o mesmo salário que você receberia de flexi. Então, para alguns estabelecimentos, pode até ser mesmo interessante você perguntar para o seu chefe se você poderia trabalhar algumas horas a mais, porque você já conhece ele, seria o mesmo salário do que você teria de um flexi, então você não precisa procurar um outro serviço. Então você tem mais ou menos esses dois estilos de você ter um contrato de emprego de período integral, ou de tempo determinado, que ele pode ser renovado 2 vezes, ou se não, você tem esse de período indeterminado. E aí uma coisa interessante é que mais ou menos para cada 1 ano que você trabalha em um estabelecimento com esse período indeterminado, se você quiser mudar de serviço, você tem que trabalhar ainda mais 1 semana de você sair. Então não é um período de 30 dias que você tem ou de 5 dias para você poder avisar. Tudo bem que você ainda pode conversar com o seu contratador para você poder trabalhar esses dias ou não trabalhar esses dias, mas geralmente é 1 semana para cada 1 ano. Já conheci uma pessoa que trabalhou por 7 anos, teve que fazer 7 semanas para poder conseguir começar a trabalhar no novo serviço. Então isso pode acontecer, mas também já conheci pessoas que avisaram na sexta-feira que não iam mais trabalhar e estavam trabalhando por anos na empresa e aí só decidiram que não valia a pena, já queria começar no outro serviço. Isso é uma coisa para você poder saber, isso é uma coisa para poder te armar também com conhecimento, para você não ser passado a perna, porque eu já conheci de muitas pessoas que receberam um contrato achando que era melhor, porque por exemplo, não recebiam férias, não recebiam seguro-desemprego, não recebiam inclusive o prêmio de final de ano, ou até mesmo que ficava mais difícil para poder ter uma licença saúde. Então aqui é para poder te garantir que você está tendo a melhor forma possível de você ter um trabalho aqui na Bélgica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então alguns tipos de contrato. Lógico que ainda tem alguns outros tipos de contrato, como por exemplo, contrato com interim, tem também alguns outros contratos de você ter também de substituição. Mas eu acho que esses são os contratos mais importantes para você poder saber. Eu quero também depois fazer outros vídeos falando um pouco mais a respeito de direitos, falar de algumas coisas mais específicas, mas aqui eu acho que é uma coisa mais geral para quando a pessoa está começando a procurar um emprego aqui na Bélgica, ela tá morando aqui, porque às vezes ela vê na net, tá procurando um flex, tá procurando um student, pô, será que essa pessoa tá ali procurando um flex, ela também procuraria um extra? Pode ser que aconteça, então é mais para você poder saber dessas oportunidades de emprego aqui na Bélgica. Inclusive, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza, e assim como eu também já falei em outros vídeos, tem esse vídeo aqui também que eu já falei a respeito de como você consegue achar formas de emprego aqui na Bélgica. Então são 10 formas, as quais você pode inclusive achar ou emprego estando no Brasil ou já morando aqui na Bélgica. Mas pode ser que você ainda tenha algumas dificuldades ou entendimentos que você não fica muito claro quando a gente fala de contrato de trabalho na Bélgica. É por isso que tem esse outro vídeo, ao qual eu falei sobre algumas coisas sobre contrato de trabalho aqui na Bélgica, para você ficar esperto. Não tô querendo dizer que os belgas eles vão de má índole porque você é imigrante ou porque você não conhece, mas é sempre bom ficar esperto quando você fala na questão de trabalho e na questão de dinheiro. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!